Oração subordinada substantiva predicativa. É aquela que exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos falar sobre a oração subordinada substantiva predicativa. Vale lembrar que uma oração subordinada substantiva é aquela que tem função sintática em relação à oração principal, ou para com a oração principal. Oração subordinada substantiva predicativa, como o próprio nome já diz, ela vai ter que tipo de função? Ela vai exercer uma função de predicativo do sujeito da oração principal, tá certo? Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Olha só. Meu sonho é que você volte. Vamos aí localizar a oração principal e a oração subordinada. Como é que eu faço isso, professora? É fácil. Olha só. A partir da conjunção, ou seja, a palavra que liga as duas orações, é que você vai ter a oração subordinada. O que não tiver conjunção é a oração principal. Olha só. Que é a minha conjunção integrante. O que ela está fazendo? O que essa conjunção está fazendo? Ligando a oração principal à oração subordinada. Portanto, que você volte é a minha oração subordinada. Meu sonho é a minha oração principal. Vejam que aqui não tem conjunção. Bom, achei qual é a oração principal, achei qual é a oração subordinada. Estamos falando de oração subordinada substantiva, mais uma vez, que é aquela que exerce uma função sintática em relação à oração principal. Portanto, esta oração subordinada substantiva, que você já marcou aqui, né, que eu já marquei aqui, ela vai exercer uma função sintática em relação a meu sonho que é a oração principal. Vamos lá, vamos descobrir isso. Tenho aqui a conjunção que, não tenho a conjunção que? Sim. Vamos achar o sujeito dessa oração. Quem é o sujeito dessa oração? Meu sonho. Meu sonho está na oração principal? Sim, está na oração principal. O sujeito está na oração principal. Então você já sabe que ela não é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Lembra que eu falei na aula passada? Procure o sujeito na oração principal. Se o sujeito não estiver na oração principal, com certeza ele estará na subordinada. Mas aqui está aqui, ó. Meu sonho é o sujeito. Está na oração principal? Sim, então ele não é subjetivo, tá? Então, automaticamente, essa daqui é subordinada a essa, né? Então, vamos lá. O que aqui é uma conjunção. Olha quem tem aqui, ó. Olha o que tem aqui. Um verbo de ligação, né? O verbo é o verbo ser, um verbo de ligação. Toda vez que eu tiver uma conjunção integrante que e antes dela vier um verbo de ligação, a minha oração subordinada substantiva será predicativa. Lembra lá no período simples? Quando tínhamos o sujeito, o verbo de ligação e a característica do sujeito, que era o predicativo do sujeito. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, ó, achamos a oração principal, depois a oração subordinada. Achamos o sujeito, tem o sujeito na oração principal, então não é subjetiva. Vamos ver o que ela é. Tem a conjunção que, e antes da conjunção que vem um verbo de ligação. Pronto. Toda vez que eu tiver um verbo de ligação antes do meu conectivo, antes da minha conjunção que, a minha oração subordinada é substantiva predicativa. Ou seja, ela exerce função de predicativo do sujeito da oração principal.